Ronco e apneia. Hoje eu recebi duas ou três questões muito importantes sobre ronco e apneia e também tem muita gente nova por aqui. E achei muito importante, eu prometi que gravaria um vídeo ainda hoje falando sobre isso. Porque dentro do tratamento do ronco e apneia tem muitos fatores subjacentes, além daqueles que nós somos capazes de ajudar o paciente de forma direta. Então, eu percebi que pelas perguntas, muitas vezes o profissional se sente responsável por curar esse paciente do ronco e da apneia de uma forma geral. Mas o que a gente consegue ajudar o paciente com a odontologia miofuncional são apenas 2 aspectos, de uma média de 10 aspectos muito importantes. Os outros 8 são de responsabilidade do paciente. Então, acho muito importante deixar claro que, através da odontologia miofuncional, a gente vai conseguir tratar esses 2 que são as disfunções respiratórias e musculares, e também, dentro delas, as consequências, que são o mau desenvolvimento das arcadas e o mau posicionamento maxilomandibular. Então, além disso, o paciente vai apresentar outros fatores que vão influenciar diretamente no resultado do tratamento do ronco e da apneia. Então, dentro das questões que eu recebi hoje, 2 delas, 2 colegas compartilharam resultados de polissonografia depois de um determinado tempo de tratamento, e essa polissonografia não expressou a melhora que tanto o paciente quanto o colega estava esperando. E aí eu já mandei logo de volta as perguntas de acordo com cada caso, porque muitas vezes o paciente ou o dentista mesmo acha que só o tratamento das disfunções respiratórias e musculares vai ser suficiente para livrar esse paciente do ronco e da apneia. Ou às vezes ele não soube passar da maneira correta essa informação para o paciente, que ele precisa tratar esses outros fatores subjacentes para que ele tenha realmente sucesso no seu próprio tratamento das suas questões que estão envolvidas com o ronco e a apneia. E eu já vou falar sobre essas questões mais detalhadamente. Então, como eu comentei, mais ou menos umas 10 questões, dentro delas 2 que nós vamos poder atuar. Então é importante que o paciente esteja ciente desde a primeira consulta que você, como dentista, como alguém que está atuando com a odontologia miofuncional, vai poder ajudar esse paciente nesses 2 aspectos, no tratamento das disfunções respiratórias e musculares e no posicionamento maxilomandibular e das arcadas, se você for ortodontista. Então, a gente tem como fatores causadores a respiração. Os principais fatores causadores do ronco e da apneia em qualquer idade está associado à respiração bucal crônica, que pode ser uma respiração mista ou uma respiração 100% nasal, e também as disfunções musculares. Uma vez que o paciente respira pela boca, a língua está flácida. Essa língua, quando o paciente está deitado, ela vai ela vai escorregar e fechar mais ainda as vias aéreas. E quando o ar é inspirado, a passagem dele por essas vias aéreas que estão restritas por uma língua flácida, a primeira reação é o ronco, que elas vão vibrar por estar flácidas. E se elas estiverem exageradamente flácidas, elas fecham, colabam completamente, fecha a luz, a passagem de ar, e é quando o paciente manifesta o primeiro evento de apneia. Então, tratar respiração e tratar musculatura, além do posicionamento da mandíbula e da língua, consequentemente, mais para frente e para cima, como o protocolo ensina. E agora que eu vou entrar nos detalhes que depende mais do paciente do que... Aliás, depende só do paciente e não depende do dentista. Então, são mudanças no estilo de vida do paciente que, se ele não intervir, a gente não vai ter bons resultados. Ou melhor, ele não vai ter bons resultados. Então, o que eu já gostaria de deixar claro desde o começo que a odontologia miofuncional é a odontologia da autocura, onde o paciente é responsável pelo sucesso do tratamento.
É a odontologia da autorresponsabilidade. A nossa responsabilidade é saber diagnosticar e fazer um bom planejamento, escolher o aparelho e os exercícios necessários para aquele caso. O resto é com o paciente. E aí, no que diz respeito ao tratamento da odontologia miofuncional, o que diz respeito a ele é usar o aparelho conforme o protocolo e os exercícios. As demais mudanças são referentes a, vamos lá, medicamentos. É muito comum hoje em dia o paciente fazer o uso de medicamentos como benzodiazepínicos ou barbitúricos que se encaixam dentro dos medicamentos ansiolíticos e antidepressivos. É muito comum hoje em dia o paciente adulto ou até mesmo adolescente ou jovem precisar ou estar fazendo um tratamento com isso. Esse tipo de medicamento, ele acaba interferindo no relaxamento da musculatura, favorecendo ou até mesmo piorando o ronco e a apneia. E aí cabe a nós conversar, explicar para o paciente, e aí pode ser que ele converse com o psiquiatra e faça a troca desse medicamento. Sobrepeso. O acúmulo de gordura na região cervical favorece mecanicamente essa constrição das vias aéreas e, por consequência, o ronco e a apneia. Então, o paciente precisa dar um jeito de emagrecer, tá? E aí a gente entra num assunto bem delicado que é comportamento. Eu gosto demais de falar sobre isso, tenho lido muito sobre comportamento, mudança de hábito e tenho alguns livros para recomendar para o profissional que quer entender melhor e como conversar melhor com esse paciente nesse assunto mais delicado. Outro assunto, então já foi medicamento, sobrepeso, posição de dormir de barriga para cima, não tem como, o paciente vai roncar, principalmente se ele estiver com sobrepeso, se ele fizer uso de medicamento. Todas essas coisas atrapalham no resultado de uma polissonografia, mesmo que você tiver com o aparelho em posição, tá? Então, medicamento, sobrepeso, posição de dormir. Melhor posição de dormir é do lado esquerdo, sempre de lado, mas o lado esquerdo é mais favorável por uma série de questões fisiológicas. A alimentação, no sentido da quantidade, da qualidade e do horário, tá? Então, grandes quantidades vão interferir na qualidade da respiração desse paciente, porque o organismo, se ele come grande quantidade e vai dormir, o sono é mais pesado, é mais difícil, porque o organismo vai estar gastando energia para fazer essa digestão. Outro assunto, a qualidade desses alimentos. Quanto mais industrializado, quanto mais açucarado, quanto mais cheio de elementos químicos, também mais vai ser difícil a digestão e isso vai atrapalhar a respiração e, consequentemente, o sono. E o horário. Então, o ideal seria você dormir após 2 horas da última refeição. A ingestão de álcool, bebidas alcoólicas, interferem diretamente na qualidade do sono desse paciente. Então, eu tô tratando ronco, trato muito ronco aqui, eu falo, o álcool vai atrapalhar. Mas eu gosto de tomar um vinho com a minha esposa no final de semana. Não tem problema, se você quiser continuar tomando, tome. Só não me cobre que essa noite, depois da ingestão do álcool, seja uma noite boa, que você não tenha roncado e assim por diante. Então, o paciente precisa estar ciente disso, sabe? O que ele vai fazer com a vida dele não é um problema nosso. O que nos diz respeito, a nossa responsabilidade é passar informação, tá? Se a gente puder, obviamente, estimular ele a melhorar a alimentação, melhorar estilo de vida, melhor ainda, tá? Hoje mesmo eu falei de manhã com um paciente às 11 horas da manhã. Ele me fez todo um relatório, que é um senhor que está tratando ronco e apneia também, e eu consegui, através dessas cobranças mensais, toda a consulta, consegui estimular ele para ele fazer atividade física. Já está fazendo atividade física há 1 mês, 6 vezes por semana, reduziu a ingestão de açúcar e doce, tá tentando reduzir a ingestão de álcool, mas todo final de semana ele sempre abre uma garrafa de vinho, mas já está expressando uma melhora bem significativa no sono dele, tá? Ele relata que tem acordado muito melhor, tá bebendo mais água, tá? Então tem esses aspectos, se a gente puder ajudar o nosso paciente, melhor ainda. Atividade física, como eu acabei de comentar, que foi falado hoje,
quando a gente faz atividade física com regularidade, a gente tem uma produção de hormônios que facilitam, que promovem uma noite de sono muito melhor, tá? Então, estimulo também todo paciente a fazer atividade física diariamente. E também a quantidade de horas, a hora que esse paciente vai dormir, a hora que esse paciente acorda, também reflete na qualidade do sono. Aspectos emocionais, o que a gente passou durante o dia, durante a semana, às vezes à noite, acaba interferindo por conta de pensamentos persistentes, preocupações, ansiedade, e tudo isso pode afetar o nosso sono à noite também. Temperatura do ambiente, um quarto muito quente, pijama muito quente, coberta, um quarto abafado. Então, às vezes, por mais que abra a janela, lá fora tá muito abafado, acaba entrando um mormaço. Essas coisas acabam também interferindo diretamente na respiração e na qualidade do sono. Então, muitas vezes pode acontecer desse paciente repetir uma polissonografia para ver como que tá o resultado do tratamento, do uso do aparelho e dos exercícios. E nesse dia, como o nosso sono é muito sensível e coisas muito sutis podem, tanto as coisas mais graves, mais importantes, como coisas muito sutis podem interferir no sono, é importante fazer a polissonografia, como o Biologix, que é o que o dentista está mais habituado a fazer, para tirar uma média 2 a 3 noites, e noites regulares, nada muito fora do comum. Então, não vai pedir, se esse paciente reclama que ele ronca durante a semana, não vai falar para ele fazer o exame do sono de sábado ou domingo. Fala para ele fazer 2 ou 3 exames do sono durante a semana. Quanto mais próximo à realidade e à rotina do paciente, mais fidedigno vai ser o resultado do nosso exame de polissonografia. Então, por que eu estou gravando esse vídeo? Porque uma das colegas que se queixaram do tratamento, ou vieram questionar, na verdade, o resultado de alguns pacientes que estão tratando ronco e apneia e não tiveram resultados satisfatórios. A primeira colega que enviou mais detalhes do caso é um paciente com sobrepeso que não está usando o aparelho conforme o protocolo, que é aquela 1 hora acordado mais a noite inteira, e ele também não está fazendo os exercícios. Então, uma paciente, vou dar um exemplo. Eu tenho uma médica que eu apresento no congresso, nos cursos que eu dou. Esse caso é fantástico, a gente já passou de 2 anos de acompanhamento. Ela sendo uma pessoa magra, que cuida da alimentação, que faz atividade física, nós levamos no mínimo 6 meses para ver uma expressão de melhora. Quanto mais um paciente que não está fazendo os exercícios, que não está usando o aparelho conforme o protocolo e não perdeu peso como ele precisaria perder, como que ele exige ou espera ou tem uma expectativa muito alta em relação à resposta do exame do sono, da polissonografia? Não tem como. Então, é muito difícil a gente já ter um resultado num paciente no cenário ideal, com as características ideais, quanto mais um paciente que não mudou nada, nem o protocolo ele está fazendo. Então, realmente não tem como ele cobrar da dentista ou a própria dentista esperar um resultado satisfatório, sendo que tem todos esses elementos que interferem de maneira muito significativa. Então, só para recapitular, para tratar ronco e apneia, a gente precisa tratar as disfunções respiratórias, as disfunções musculares, esses dois com exercícios, e também o posicionamento mandibular, que leva a língua para frente, alinhar dentes e maxilares, aumentar o espaço das arcadas. Tudo isso o dentista consegue, mas o paciente precisa usar o aparelho e fazer os exercícios que são recomendados. Além disso, observar medicamentos, sobrepeso, posição de dormir, alimentação no quesito quantidade, qualidade, horário, atividade física, a hora que dorme, a hora que acorda, aspectos emocionais que estão envolvidos diretamente no nosso sono, e temperatura do ambiente, e pode ser até que tenha mais outros fatores que eu não tô lembrando agora. Eu quis gravar esse vídeo rapidamente porque algumas colegas pediram hoje e eu falei, fica tranquila, eu vou gravar um vídeo porque só responder em áudio ou em texto demoraria muito, e aqui vai ficar salvo, tanto aqui no meu Instagram como no canal do YouTube, tá bom? Se tiver mais alguma
alguma dúvida sobre isso, pode colocar aqui ou me manda no privado, no inbox aqui do Instagram, que eu respondo no próximo vídeo. Uma ótima quarta-feira, bom feriado para todo mundo e até a próxima.